composto por 4 trabalhos, né? Eu vou fazer a avaliação junto com a professora Claudilene. Claudilene, está aí, professora Claudilene? Já está presente? Olá, bom dia a todos. Olá, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Um prazer aí, pessoal, estar com vocês essa manhã, né? Tentando aprender um pouquinho com vocês. Tá certo. Como a gente vai dividir essa avaliação, vai fazer conjuntamente, eu vou chamar os 2 primeiros trabalhos, aí você chama os 2 segundos, os 2 últimos, perdão. Tá certo? Então, o primeiro trabalho, né, nesse segundo bloco, tem como título Oficinas Pedagógicas, PIBID, Experiência no Contexto Remoto. Tá aí o representante ou os representantes que vão falar sobre esse trabalho? Estão presentes? Oficinas Pedagógicas, PIBID, tem alguém para apresentar? Estamos aqui, já vamos começar a apresentar. Acho que não. Bom, a gente vai passar para o segundo e depois a gente volta no final a esse primeiro. O segundo trabalho é a utilização do software PET como estratégia didática para o ensino do conteúdo PH de soluções. O grupo ou representante que vai falar desse trabalho está aí? Estou, professor, mas o outro grupo anterior vai apresentar agora. Eu não, Abriu a não tela, ouvi. pessoal? Quem está falando? O Ellen, do grupo que Ah, se o ocupou Ellen. primeiro. E porque deu uma travadinha aqui, me perdoe. Certo. Abriu a tela aí? Abriu. Já poderia aumentar um pouquinho. Isso. Já aumentei, dá para ver aí? Dá para ver, Ellen. Pode iniciar. Você tem Pode 10 começar, minutos. Jéssica. Primeiramente, bom dia. Nós fazemos parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID, Pedagogia, né, Campus 1, João Pessoa. A autoria desse trabalho é de Jéssica Luiza, Welly Soares e Wintz Soares. O presente trabalho ele é intitulado de Oficinas Pedagógicas PIBID, Experiência no Contexto Remoto, orientado pelo doutor José Valdo Reis Mirandas, com a colaboração da supervisora do PIBID, Tatiana Nascimento. Este resumo ele tem como objetivo descrever as experiências do PIBID e Pedagogia UFPB na construção das oficinas pedagógicas no contexto remoto, mediante a reinvenção da prática, né, e considerando esse contexto atípico que a gente vem vivenciando, né. Tem como objetivo apresentar como foram realizadas as oficinas de forma remota e apontar as estratégias no processo de planejamento e aplicação das oficinas, né, durante a isenção dos bolsistas em sala de aula de maneira remota. Por que de maneira remota? Porque atualmente a gente já está voltando aos poucos. Em relação à metodologia, traçaremos um caminho metodológico, né, onde será detalhado o nosso relato de experiência das oficinas que foram realizadas de maneira remota, né? Será uma pesquisa descritiva, e segundo o servo, esse tipo de pesquisa ocorre quando se registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Diante disso, buscamos descrever esse processo da construção das oficinas de forma online. Essa experiência é a experiência de três bolsistas, em duas escolas parceiras do município de João Pessoa. A José Américo Falcão, localizada no Cristo, né? E a doutor José Novaes, localizada no Barro dos Novais. Passo para minha colega agora. E agora eu vou representar, né, os resultados e as discussões. E o nosso relato de experiência, ele é sobre a construção do vídeo aula, que foi de forma remota, sendo esta uma experiência nova, porque devido à pandemia tivemos que nos adaptar e procurar meios para que as crianças continuassem aprendendo e desenvolvendo suas novas estratégias de aprendizagem, mesmo estando em casa. E aí a gente procurou refletir a melhor maneira, né, da nossa mediação, de forma que estivesse relacionada tanto com a teoria como com a prática, e também o contexto de vida dos alunos,
sabendo que as tecnologias digitais, elas são um meio de apoio que vai viabilizar o ensino à distância. E aí, a cultura digital é a quinta competência das 10, não, é a quinta competência das 10 competências gerais da BNCC. E aí a gente destacou aqui que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, que vai incluir incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E aí aprendemos a usar alguns recursos digitais para a produção dos vídeos, como os aplicativos KineMaster, Chroma Key e CapCut. E no caso do Chroma Key, a gente gravava a aula no fundo verde. A gente comprou um tecido, aí colocava em uma parte da parede. E aí, quando a gente ia editar, a gente colocava a imagem que a gente queria. Aí, o fundo, ele pegava a imagem a partir do Chroma Key, com esse fundo verde. E aí, a nossa colega Winnies vai falar um pouquinho. Então, gente, as nossas oficinas, elas foram apresentadas de forma online, né? Devido a esse período remoto que nós passamos e a construção dessas oficinas foi de forma remota. E, diante disso, nós tivemos que nos adaptar e buscar conhecimentos, aprender a construir essas oficinas, né? Então, para produzir esses vídeos, nós precisamos nos planejar antes, observar a intencionalidade pedagógica, colocar em prática esse planejamento, né? Tendo em vista que esses vídeos não poderiam ser longos, porque, como sabemos, né, a situação que vivemos e muitas crianças também, que muitas crianças não têm o apoio da tecnologia, né, do celular ou do computador, e os pais trabalham. Então, esses vídeos deveriam ser curtos, por não possuírem também algumas crianças a internet adequada para baixá-los. E um fator que contribuiu muito para esses vídeos foi ensinar atividades práticas, assim, com materiais que elas tivessem em casa. Pode passar. Então, em relação à produção desses vídeos, foi preciso nos organizarmos, como eu falei. Então, precisamos fazer um roteiro antes. E, para isso, nós falamos com as professoras regentes de cada turma para saber qual era o conteúdo que poderíamos fazer as oficinas. Mas, antes disso, nós seguimos alguns passos para a produção dessas oficinas, que foi a pré-produção, né? Que nós nos perguntávamos, onde nós vamos gravar esse vídeo? De qual local, né? Como iríamos gravar esse vídeo? A questão da produção, que seria de fato a construção dos vídeos, a filmagem, né? O que iríamos utilizar nos vídeos como os materiais, o aparelho que iríamos usar, se o celular ou uma câmera. E o pós-produção, que de fato seria a questão da edição. Quais os aplicativos iríamos usar por aí. Pode passar, Ué. Aqui nós tiramos algumas fotos das nossas oficinas, que essas oficinas foram disponibilizadas através do WhatsApp das turmas. E essas imagens nós tiramos dos vídeos que tem no nosso Instagram, que é @pibdecampus1. Como vocês podem ver, nós fizemos alguns cenários, né? Cenários físicos e virtuais, com o uso do Chroma Key. E alguns materiais didáticos e lúdicos para chamar a atenção das crianças, para incentivá-las nessas oficinas. E vale salientar também que essas oficinas foram disponibilizadas no grupo do WhatsApp, a turma do primeiro ano do ensino fundamental, né? E a nossa avaliação era a devolutiva deles, né? A devolutiva que eles tinham, através dos áudios, através das fotos, das atividades que passávamos nas oficinas.
Winides, eu gostaria de falar também que foi feita chamada de vídeo com as crianças nesse decorrer, porque às vezes as crianças solicitavam muito que tivesse essa participação, um contato mais próximo. Então, a gente, algumas vezes, fazíamos videochamada aqui por meio do Google Meet e eles participavam bastante. Pode passar, Wellington. Pronto. Como consideração final, nós concluímos que todos os desafios que o programa tem enfrentado, né, os bolsistas, juntamente com as escolas, não medem esforços para as adaptações e as reinvenções da prática pedagógica num contexto remoto, né, fortalecendo, assim, as estratégias a partir do planejamento e organização das oficinas, fazendo uso, né, dos recursos midiáticos, das ferramentas virtuais, com o propósito de formar futuros profissionais capazes de atuar com êxito mediante as dificuldades presentes na escola. Então, foram grandes os desafios, nós tivemos que buscar metodologias, meios, formas de tentar criar essa oficina para que as crianças pudessem participar, né, de forma, não sei se de forma ativa todas, né, as oficinas, mas da melhor forma que elas pudessem. Então, as nossas referências são essas. E queremos fazer os nossos agradecimentos, primeiramente, à escola que nos possibilitou essa experiência, a Escola Américo Falcão e a outra escola também, a UFPB, por nos dar esse espaço, a CAPES e o programa PIBIT. Agradecemos a atenção de todos. Muito bem, meninas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que vocês fizeram muito mais do que vocês falaram aqui agora, né? O tempo que vocês têm aqui é muito curto, né? Que a gente tem. Mas a experiência que vocês colocam aqui é importante para nós percebermos como é que anda o desenvolvimento das atividades. Uma pergunta, vocês falaram em oficinas, né? Essas oficinas vocês fizeram entre si para desenvolver as atividades ou vocês fizeram com os alunos? Como é que foi isso? E se vocês têm, assim, dados sobre a receptividade deles, vocês falaram que o feedback, né, não foi tão, assim, tanto que vocês pudessem, né, fazer essas análises, mas se vocês têm alguma coisa mais palpável em relação ao feedback dos alunos, em relação ao que vocês apresentaram para eles. Então, professor, cada uma ficava numa turma diferente. Eu ficava no primeiro ano, numa escola chamada Américo Falcão, lá no bairro do Cristo, junto com o Inites, só que ela também era de outra turma e em outro turno. E a Jéssica, ela era também de outra escola, que é Dr. José Novaes, que fica no bairro do Novaes. E aí a gente tinha, né, esse contato com a criança por meio dos vídeos, por meio da videochamada, e recentemente nós voltamos no presencial. E aí é totalmente uma coisa diferente, né? Um contato que a gente tem com a criança, e a gente percebe que nada se compara com o presencial, porque o presencial, ele é assim, é maravilhoso, incrível. Então tem sido uma experiência incrível para a gente e vai deixar saudades. Tá certo. Claudilene? Primeiramente, quero parabenizar, né, a vocês, né, pelo excelente trabalho. Também algumas dúvidas eu também fiquei, que Paulo agora perguntou, né? Eu tinha lido o trabalho e não tinha entendido aquelas figuras que vocês colocaram, mas se era o Chroma Key, qual foi o aplicativo que vocês usaram para fazer aqueles vídeos. E também fiquei na dúvida também da idade dessas crianças. Eu vi aqui na apresentação que vocês falaram que foi o primeiro ano do ensino básico, mas eu não tinha encontrado lá no trabalho. Vocês têm um quantitativo dessas crianças? Que vocês trabalharam nas oficinas? Todas nós temos a lista, né, de presença das crianças, o quantitativo das crianças de cada turma. Nós sempre estamos em contato com a professora regente. Então, nós temos mais ou menos, assim, a quantidade de crianças que tem na turma. Porém, nem todas puderam participar, né, tendo em vista dessa questão da internet, do aparelho celular e dessa questão também do ensino fundamental. Nós somos do primeiro ano do ensino fundamental, nós acompanhamos eles.
Ah, você já teve outra experiência antes Eu do PIBID? tinha e tenho. Eu atualmente sou professora de uma rede privada no Infantil 3. Mas, assim, experiência no fundamental, eu ainda não tive a oportunidade. E aí o PIBID, ele tem nos dado essa oportunidade maravilhosa. E outra coisa também, Jéssica, fala. Não, Já e sei que até a é questão de que, como é um contexto, assim, um momento atípico, né, é algo inesperado. A gente nunca, assim, tipo, quando a gente chegou, já foi de cara, e, tipo, sem saber o que fazer, e foi muito importante a orientação do professor Joseval, juntamente com uma das professoras regente, como também cursos que a gente foi fazendo durante esse período, porque, tipo, era algo novo. A cada oficina realizada, a gente sempre mudava assim alguns critérios para fazer na próxima, tipo, o aluno participou, vamos colocar um fundo musical para poder, como é que se diz, ter uma interação entre a turma, tipo, aumentar um pouco a questão da devolutiva, por mais que o aluno ele não tenha tempo naquela hora, mas ele pode chamar a gente no privado e a gente tentar ajudar ele, entendeu? Sempre a gente estava modificando algumas coisas, porque, tipo, quando a gente via lá, não deu certo, só participou de 25 alunos, só participou 12. Então, vamos colocar mais alguma coisa, vamos trabalhar com jogos, vamos fazer uma edição diferente, entendeu? Porém, nada se compara ao presencial, né? Está todo mundo ali, a interação e a participação, ela é maior, entendeu? Porém, foi muito gratificante. Eu só tenho a agradecer ao PIBID, que proporcionou essa experiência diferente, né? Queria muito que cada aluno tivesse a oportunidade de participar do PIBID para poder, tipo, vivenciar essa nova experiência. Por mais que seja algo que chocou a gente, assim, chegou, foi imposto para a gente está conseguindo ir levando e está dando certo, graças a Deus. Tá certo. Obrigado, Jéssica. Claudilene? Obrigada, meninas. Foi muito emocionante falar um pouco com vocês sobre esse trabalho, né? Então, assim, a gente tem mais aqui a agradecer nessa oportunidade que a gente tem aqui de ouvir um pouco dessas experiências de vocês, né? Adorei. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente Então, a gente agradece. passa para a segunda, para a terceira apresentação. Claudilene, você pode chamar? Certo. Vamos voltar para a primeira? Não, a terceira agora. A terceira, né? Certo. Então, a terceira é o trabalho aos aspectos formativos da residência pedagógica, entre a experiência e desafios do ensino remoto, né? Carolina. Eu acho que tem uma antes, que é a alfabetização, né? Não é isso? Alfabetização e letramento? Licença, professor, a minha era a segunda. Da Leila? Isso. Sim. É porque a minha numeração eu peguei do e-mail, então talvez seja. Eu também estou com a numeração aqui. A primeira era oficinas pedagógicas, utilização do software, alfabetização e letramento, e depois aspectos formativos da residência. Então, sim. Então, agora, na terceira, a gente tem alfabetização e letramento, interfaces. Certo. Alfabetização e letramento, interfaces conceituais construídas no programa da residência pedagógica, Analine, Lucivânia, Bruno e Lucibele. Estão aí vocês? Os quatro. Analine. Só um instantinho, Claudilene. Quando eu chamei a segunda, a utilização do software PET, e entrou a alfabetização e letramento, eu acho, né? As meninas que falaram sobre letramento. Não, a outra era oficinas pedagógicas, experiência do contexto remoto. Isso, essa era a primeira, que não estava, né? Não tinha o representante. Eu estou aqui. A segunda era a utilização do software PET como estratégia didática. E aí eu acho que entrou as meninas do alfabetização e letramento, elas entraram. Né? Então agora a gente volta para a segunda, que é a utilização do software PET como estratégia didática para o ensino de conteúdo PH de soluções. Certo. Keline, Leila, Isso. Valdeir e Wanderson. Exatamente. Vocês estão aí? Eu vou compartilhar a tela. Ah, ok. Só um minutinho. Aí tem colaboradores Érica, Deise e orientador Rinaldo. Está compartilhando? Agora sim.
enquanto, Pode iniciar? por enquanto tu estás. Foi Tá não? aparecendo para vocês, gente? Para mim tá Paulo? aparecendo a tela inicial, para você estar onde? Tem um monte de. Tá as fotinhas da Peraí, gente e o WhatsApp. peraí. Vamos lá. Cadê? Aplicação de software. Tá aparecendo para vocês alguma coisa? Ainda não. Não, Leila, ainda não apareceu, não. Um segundo, então. Paulo, qual é o 3, Paulo? Só para eu anotar aqui? Por enquanto. Não, eu me confundi. Quando eu chamei oficinas pedagógicas, demorou um pouco, as meninas entraram, aí eu me confundi achando que era o segundo. Então, Certo. o anterior foi o primeiro, realmente, oficinas pedagógicas, PIBID. Agora, esse Agora foi? segundo é a utilização do software. Certo. E o 3 é qual, Paulo? Só para O eu 3 é numerar. alfabetização e letramento. Certo. Desculpa. Compartilhar. Por que não tá indo, Jesus? Porque você volta. Sim, só é questão de clicar. É. Foi, né? Sim, sim. Sim, Foi, Leila. né? Tá, obrigada. Bom dia. Meu título é intitulado como a utilização do software FIT como estratégia didática para o ensino do conteúdo de PH de soluções. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Leila Alexandre, Keline Pereira, Valdeir da Silva e Wanderson de Araújo. Tivemos a colaboração da professora Érica Emanuele e a professora Deise das Neves, com orientação do professor Reinaldo Teonaldo de Moura Júnior. A química ela é uma ciência de linguagem própria com estruturas e conceitos específicos, e que recorre a entidades submicroscópicas para explicar diversos fenômenos e que são consideradas por muitos estudantes uma área de difícil compreensão devido a seu nível de abstração de complexidade. Com isso, temos diversas pesquisas na área de ensino de química que destacam que isso é decorrente ao uso excessivo de metodologias tradicionais. Metodologias essas que os professores trabalham com o método de repetição e memorização do conteúdo, que quando o aluno ele realiza uma prova, ele acaba esquecendo logo em seguida o conteúdo repassado pelo professor. Com isso, a gente pode buscar meios que possam nos auxiliar nesse processo de ensino e aprendizagem do aluno, como as metodologias ativas. Com isso, temos vários softwares e programas que podem nos auxiliar nesse processo como um instrumento motivador e facilitador do ensino, que ajuda tanto na teoria como na experimentação, pois, às vezes, sabemos que a teoria, o aluno não vai compreender sem ver o que está sendo realizado no momento. E com isso a gente vai destacar o simulador de interativa, o FIT, né, que é um projeto de simulação de interativa na Universidade do Colorado, que ele é um software gratuito, né, de capacidade de desempenho, um laboratório virtual de experimentos de química com praticidade e segurança. O objetivo do nosso trabalho nessa pesquisa foi utilizar e avaliar o simulador FIT como recurso didático para o ensino de aprendizagem com os conteúdos de PH de soluções. Bom, ao a gente abrir o simulador, ele tem várias áreas, só que a gente vai falar da química, porque é a nossa área de estudo. Ele vai abordar a química geral e a química quântica com diversos experimentos, com diversos processos. Aqui a gente vai falar da escala de pH, visto que o conteúdo foi pH de soluções. A gente tem aqui as soluções, né? E onde a gente pode escolher qual a gente quer escolher, qual a gente quer fazer a verificação do pH. Só um minuto, gente. E aqui a gente fez a do café. A gente perguntava a eles quanto ele achava que seria o valor do pH, e após isso, a gente fazia a verificação, que é ao puxar a cordinha que determinava. Bom, a nossa metodologia foi de caráter exploratório, né? Foi utilizado numa aula, o simulador, a gente ministrou,
sendo uma abordagem quantitativa na Escola Estadual de Areia, e o nosso público-alvo foram 22 discentes do segundo ano do ensino médio, né? A gente realizou a aula e, após a aula, a gente aplicou um questionário de 3 questões para eles, para ver se eles tinham compreendido o que a gente tinha repassado para eles. Na primeira questão, né, após a gente aplicar o questionário, para ver se realmente eles tinham compreendido, foram questões até simples, né? Na primeira, a gente mostrava uma tabela para eles, da faixa de pH de alguns líquidos do corpo humano, como o suco gástrico, o plasma sanguíneo, a urina, a saliva, o leite materno, e foi solicitado que os alunos, que eles observassem e marcassem o que poderia ser considerado uma solução básica. Né? Neste caso, 54,5% dos alunos, eles acertaram a questão. Na segunda questão, os alunos eles tinham que considerar se era ácido, base ou neutro da solução aquosa, que ela está diretamente relacionada com a concentração dos íons H3 ou mais ou H-. E marcar a alternativa que, por definição, a solução aquosa é considerada neutra. Ao analisar o gráfico, a gente pode observar que 86,4% dos estudantes eles conseguiram compreender o conteúdo e responder corretamente à questão. E, por fim, na terceira questão, os alunos eles teriam que efetuar um simples cálculo para determinar o pH das soluções apresentadas, levando em consideração que a concentração do íon H- em determinada solução de hidróxido de amônia é a 25 graus, é igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Nessa, a gente deu algumas opções, né? E na questão, a terceira alternativa era correta, por meio do gráfico, onde observamos que 63,6% compreenderam e responderam corretamente essa questão. Neste caso, a gente viu que alguns erraram ao efetuar o cálculo, e a gente queria, logo em seguida, realizar uma aula para ver o que é que eles estavam errando. Pois como começou o ensino híbrido e a professora acabou tendo um acidente, a gente não conseguiu ter essa aula ainda com eles. E a partir das análises dos dados, né, obtidos nesse trabalho, a gente foi possível observar que o desempenho dos alunos foi bem satisfatório e que buscar outras alternativas pedagógicas para o ensino de química é necessário, visto o quão complicado não bem complicado, mas são complexos o conteúdo de química e que tem muitos alunos que não conseguem entender logo de início só com a teoria, e que o uso de tecnologia, a qual desperta o interesse do aluno, são capazes de promover a interação e a socialização entre os alunos e os professores em sala de aula, principalmente nesse tempo pandêmico. Aqui estão nossas referências e os nossos agradecimentos. Obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa. Imagina, Leila. Eu peço desculpa pela confusão inicial. Quando eu chamei as meninas inicialmente, elas não haviam respondido, eu passei para o segundo e aí entraram elas e eu pensei que já fosse, eu me confundi aqui. Sem problema. Leila, esse software você disse que é da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, não tem um software nacional para isso? Não tem um software brasileiro? Você procurou outros? A gente procurou vários, mas a gente achou esse, para esse momento que a gente estava vivendo de ensino remoto, foi o que a gente achou que chegaria mais perto deles acabarem compreendendo durante as aulas. E, como a gente sabe, muitos alunos eles acabam não querendo ligar a câmera, não querendo ter a interação com o professor. Aí, esse simulador, a gente achou meio de começar a incentivar eles a conversar com a gente perguntando, e aí, como vocês acham, qual é o nível de pH aqui? Que aí eles iam, meio tímidos, mas foram começando a se soltar durante a aula. Eu vi no software ali que tem vários tipos de soluções, né? E vocês fizeram um teste com várias, todas elas têm o mesmo resultado? Como é que é? A gente fez com esse e a gente também usou alguns outros para ver, porque como a gente tinha que ministrar uma aula, que a professora determinou para a gente, ela deu alguns temas. Aí, com o simulador, a gente podia ministrar essa, que dava mais certo para eles compreender e usar o simulador na sala de aula com eles. Mas a gente fez o teste antes com a gente, entre nós 4, e a professora, a gente saiu olhando direito para ver como é que era, como é que a gente poderia ensinar eles e tal, bem direitinho. Vocês precisaram fazer a tradução do software, das informações, porque ele é um software americano, ou já veio em português? Como é que foi isso? Não, ele tem em português também. A sorte, o bom dele é isso. Muito bom.
Tá certo. Claudilene? Então, primeiramente, né, parabéns pelo trabalho. Então, fiquei também curiosa, né, para saber um pouco sobre o FET. E vocês já responderam, então, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse trabalho. Esse software, ele é comum ser utilizado nas escolas, nas aulas de química? A gente pesquisou, a gente viu alguns artigos de que eles estavam sendo utilizados justamente nesse tempo pandêmico, né? Ele estava sendo bastante utilizado, mas que eles também optavam em fazer outros meios, mas que esse seria um bem indicado para o momento. Aí eu achei bem interessante a escolha de vocês, também o tamanho da amostra de vocês, e quero parabenizar, né, a vocês sobre o excelente trabalho. O trabalho estava muito bem escrito, muito fácil, muito gostoso de visualizar, as figuras bem claras. Então, os resultados foram bastante. Seu áudio desligou, professora Claudilene. Oxe, Paulo, estou aqui falando e tu nem lembrou. Nenhuma pergunta eu fiz? Agora é Paulo que está com áudio. Foi nesse instante que desligou. Foi só nesse último instante. Ah, certo. Leila, os seus colegas querem falar alguma coisa, contar um pouquinho sobre a experiência de utilizar o FET, né? FET que fala, né? Eu achei muito interessante, né, a pesquisa de vocês, achei muito claro o trabalho para ler, né? Achei muito bom mesmo. Parabéns a vocês. Muito obrigada. Então, a gente agradece a Leila pela apresentação, Claudilene pelo comentário. A gente passa, então, para os dois seguintes. Então, Claudilene, você pode chamar agora a alfabetização? Certo. Então, agora o próximo trabalho é alfabetização e letramento, interfaces conceituais construídas no programa da residência pedagógica. Então, convidamos Analine, Bruno, Lucibele e Lucivânia. A preceptora é Cláudia, a orientadora é Ildicelt. É isso? Ela está até aqui, né? E Ana Luísa. Então, aí o pessoal. Então, a gente passa para outro, Paulo. Cadê o pessoal? Não há nenhum representante, né? Então, vamos passar para a próxima. Próximo, né? Então, agora o penúltimo, né? Agora, aspectos formativos da residência pedagógica entre experiência e desafio do ensino remoto. Carolina, Ana Luísa, Bruna, preceptora Alexandra e orientadora Albertina e Silvânia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Esse grupo, eu acho que a Silvânia falou com você, Claudilene, porque eu tenho uma certa Pode falar um pouquinho mais alto, Ana? Posso sim. O meu grupo, quem vai apresentar sou eu, certo? Eu acredito que Silvânia falou com Claudilene, porque eu estou com um certo probleminha para anexar o arquivo que eu vou apresentar. Sim. Não, ela falou com a professora Daisy. Tá. A professora Daisy está aí, né? Pedi para ela, deve estar sabendo. Anexar para que eu possa apresentar, por favor. Sim. Está aparecendo. Pronto. Bom dia novamente, né? O nosso título é Aspectos Formativos do Residência Pedagógica entre a experiência e o desafio do ensino remoto. Nosso trabalho foi elaborado por Carolina de Avelar Rodrigues, que é a residente bolsista. Eu, Ana Lúcia do Nascimento Moreira, que também sou bolsista. Bruna Michele, que é voluntária. E nossa docente orientadora, que é Silvânia Lúcia Araújo Silva. Pode passar, por favor. A gente é do campus 3 do UFPB Bananeiras, tá? Introdução. O Programa Residência Pedagógica, através do Núcleo de Pedagogia do CCHSA, é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Bananeiras, Paraíba. Seu objetivo é incentivar a formação docente em nível superior para a educação básica, bem como inserir os futuros profissionais de educação em seus posteriores campos de atuação. Ou seja, a gente está praticamente praticando o que a gente almeja, né? A gente está praticando a docência.
As práticas pedagógicas a que este trabalho se refere ocorreram na Escola Municipal do Ensino Fundamental Xavier Júnior, mais especificamente na turma do 3º ano do ensino fundamental, tendo como foco a alfabetização, ou seja, o processo de leitura e escrita. Pode passar. Pode passar, por favor. Obrigada. Metodologia. Ao atuar no ensino remoto, residentes, orientadora docente e preceptora da turma recorreram a aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, para o envio de videoaulas, atividades extras que, para além dos blocos de atividades que são enviados quinzenalmente e trabalhados diariamente com a turma, servem como canal para que haja uma comunicação ativa com os pais e os estudantes, que são crianças que têm uma faixa etária entre 8 e 9 anos de idade. Utilizamos-nos de ferramentas tecnológicas, plataformas digitais e aplicativos como Instagram, WhatsApp, editores de vídeos e afins, o que nos permitiu, metodologicamente, a colaboração direta com a sala de aula onde atuamos, não apenas para a colaboração dos videoaulas, mas, sobretudo, de recursos didáticos, que buscassem uma aprendizagem significativa para as crianças da turma envolvida. Ou seja, a gente tentou, de todo modo, transmitir conhecimento. Por mais que fosse online, a gente estava sempre no grupo, enviando vídeo, reforçando. Pode passar, por favor. Resultados e discussões. Através de observações e experiências de regência no ensino remoto, proporcionadas pelo Programa Residência Pedagógica, foi possível compreender como trabalhar o processo de leitura e escrita, na perspectiva de alfabetização e do letramento, e à luz também da Base Nacional Comum Curricular. Dialogar com o documento que, na sua orientação, busca incentivar e desenvolver as habilidades e competências com foco na ortografia, expandindo, assim, os conhecimentos e habilidades linguísticas. Pode passar. Aí aqui a gente tem alguns exemplos das atividades, certo, que a gente elaborou. A gente tem um canal no YouTube, que tem até algumas videoaulas que a gente elaborou também, sempre buscando algo alegre, algo que chamasse a atenção dos alunos, prendesse a atenção. E essas outras atividades a gente também ensinava através de vídeos. Pode passar. Considerações finais. Sendo o Núcleo de Pedagogia do CCHSA responsável por compartilhar os aspectos formativos do programa com crianças em nível de alfabetização, podemos trabalhar cotidianamente o processo de leitura e escrita, objetivando facilitar aprendizagens e aprendizados de forma significativa para as turmas envolvidas. Utilizamos-nos, sobretudo, de contações de diferentes histórias, revisões, várias revisões, e refacção textual. O programa Residência Pedagógica nos permite conhecer e compreender tanto as dificuldades quanto as realizações do ser professor da educação básica no município de Bananeiras. Entendemos, por conseguinte, que atuar em um programa que estreite os laços entre o licenciando em pedagogia e seu futuro campo de atuação é um privilégio que todos os estudantes de licenciatura precisam experimentar, ou seja, é uma experiência incrível. Para todos que querem atuar na área, super recomendo, porque a gente realmente entende na prática como é toda a situação. Por mais que tenha sido à distância, a gente consegue entender as dificuldades, as facilidades, as realizações, certo? Pode passar, por favor. As referências, pode passar. Em tempo, expressamos nossa gratidão à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, e a todos os que compõem a Escola Municipal de Ensino Fundamental Xavier Júnior, em especial as preceptoras que se dispõem a nos receber em sala de aula, ainda que remotamente, e as crianças do 3º ano vespertino, por nos ensinar tantos nos dias, em todos os dias, porque a gente ensina, mas a gente também aprende. E é isso, pessoal. Que fofo. Muito bem. Claudilene. Ok. O trabalho de vocês muito bem escrito, muito bem fundamentado, Vocês usaram as diretrizes curriculares, a BNCC. Então, foi um trabalho muito gostoso, muito bom de ler. Vocês são do curso de pedagogia, Isso. Bananeiras,
Isso. de Bananeiras, né? Vocês utilizaram essas videoaulas com essas crianças? Sim. Assim, eu e minha dupla, Carol, a gente elaborava vídeos explicativos, a gente explicar, na verdade, uma professora, a professora que era responsável pela turma, ela foi afastada. Problemas de saúde e tal. A gente meio que assumiu uma parte da turma. Aí a gente explicava os bloquinhos, a gente mandava atividades extras, sempre proporcionando muita leitura, procurando trazer aulas dinâmicas que prendessem a atenção, histórias que eles gostassem. Assim, e agradecemos também a ajuda dos pais, que muitas vezes colaboraram bastante. Eles nos mandavam os meninos fazendo as atividades. Foi bem bacana, foi uma atividade bem bacana. E as videoaulas a gente até colocou no YouTube. Porque, querendo ou não, a gente ensinou esses alunos e pode servir também de aprendizado para outros alunos, né? Com certeza. E sobre os resultados, vocês colhiam algumas informações com os pais, ou era apenas as observações, as experiências? Eu cheguei a conversar com o aluno. Ele chegava no meu WhatsApp privado, né? Aí tirava as dúvidas dele comigo. Eita, que tá passando um carro de som agora. Tinha um aluno que ele era bem, bem divertido. Ele chegava, ele conversava comigo, me deixava bom final de semana. Um amor de criança. E, assim, os pais, alguns, realmente meio que não ajudavam muito. Só que tinha outros que sim, chegavam, conversavam, ajudavam, davam devolutivas, né? Mandavam fotos das crianças fazendo atividades, algumas atividades elaboradas. E no final da quinzena, o pessoal da escola recebia as atividades, certo? Via como estava tudo direitinho, e assim foi construindo o nosso ensinamento. Parabéns. E a professora, a outra professora chegou, né? Aí a gente repassou o que a gente tinha passado e ela conseguiu dominar novamente a sala. A gente ficou só responsável por algumas atividades extras e ela assumiu novamente a sala de aula. Quantos alunos? Quantos alunos? Quantas crianças? Assim, não dá para saber 100% quantas crianças são, porque algumas não estavam presentes no grupo do WhatsApp. Né? Muitas crianças eram da zona rural. Mas é numa média de 27, 25 por aí, no máximo 30 alunos. Muito bem, Ana. Ana, você disse, vocês assumiram as atividades da professora. Como é que ela trabalhava efetivamente? Era um trabalho remoto ou vocês preparavam o material para as crianças pegarem? Porque, como você disse que era crianças da zona rural, eles muitas vezes não têm o aparelho, não têm a internet. E aí, como é que a escola estava fazendo nesse momento aí, com o trabalho? Sim, as atividades eram enviadas por bloquinhos, certo? Os pais iam pegar na escola e teve algumas situações que até professores, a coordenação, ficou responsável por deixar na casa desses alunos, porque alguns pais não vinham pegar. Uhum. É isso. Não conseguiam me pegar. Só que aí a gente explicava, né, para os alunos que estavam no grupo. Os alunos que não estavam no grupo, a gente não conseguiu ter contato, a gente não conseguiu sequer ver esses alunos, né? Mas os pais estavam no grupo, os alunos estavam no grupo, sim, a gente conseguiu conversar com eles, conseguiu ter contato, conseguiu ver fotos das crianças, ver quem eram. Só que esses da zona rural, realmente a dificuldade foi complicada. Ana, quantos alunos não participaram assim, das atividades, não estavam no grupo do WhatsApp? Porque era por esse meio que vocês se comunicavam, né, com eles, né? Eu não sei lhe dizer uma média, porque quando eu entrei no programa, outra aluna tinha saído. Porque eu fiquei na fila de espera, eu entrei. Aí eu entrei como voluntária depois que eu assumi como bolsista. E quando eu entrei, Carol, que é a minha dupla, ela já estava nessa turma. Entende? Aí eu não sei lhe dizer ao certo, mas era uma média de 5, 6 alunos por aí. Ah, tá, não eram tantos, né? Não era. Tá certo.
Foi bem desafiador, mas Imagino, foi uma experiência né? incrível. Eu particularmente adorei. Eu amava receber as devolutivas dos alunos. Eu E é imagino que isso tenha feito uma grande diferença nesse percurso formativo de vocês, né? Principalmente nesse momento, né? Sim, o programa em si, Residência Pedagógica, é um programa muito formativo, um programa incrível. Antes eu até falava, Silvânia, que eu tinha muita vontade de participar, porque eu recebia relatos de pessoas dizendo que é realmente um programa incrível, que se você quiser realmente ser professora, é nesse programa que você se encontra, porque realmente você atua. Tá certo. Muito bem. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Bom, a gente vai voltar a 2 trabalhos que não estavam aqui no início, né? Quer dizer, um trabalho, né, que é alfabetização e letramento, interfaces conceituais construídas no programa Residência Pedagógica. Algum representante desse trabalho? Não, né? Tá certo. Bom, então a gente encerra esse bloco, né? Agradecer a Claudilene pela parceria aí, por ter contribuído com a gente nesse NID, né? Nessa atividade. E a vocês, residentes, né? Bolsistas voluntários, aos professores, preceptores que também estiveram presentes e contribuíram para a realização do trabalho. É isso, a gente